Bem, gente, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre o novo Chevrolet Sonic. Só que essa missão não vai ficar para mim não. Eu puxei pelo braço aqui Fábio Morgan, que é o engenheiro-chefe da GM e que vai dar uma aula para a gente aí de uma maneira bem fácil para você que está em casa entender tudinho aí sobre o novo Chevrolet Sonic. Obrigado, Fábio, pelo convite. Eu que agradeço, aqui é um prazer estar contigo aqui falando um pouquinho mais sobre o Chevrolet Sonic. O Chevrolet Sonic foi um projeto que a gente fez aqui no Brasil com mais de 330 engenheiros, né? A gente trouxe para esse veículo em específico um componente que a gente chama de amortecedor multiválvulas. Esse amortecedor multiválvulas, ele tem uma capacidade de calibração bastante específica, né? Ao contrário dos outros amortecedores, onde a gente consegue fazer uma calibração ampla, mas ele vai sempre tirar uma média entre o piso mais regular para o piso mais liso, né? Esse aqui não, ele se ajusta conforme o piso que você roda, né? Eu queria falar em relação ao desempenho. Legal. O que é que vocês fizeram aqui? Eu vi também falar nessa história que vocês fizeram aqui uma calibragem bem interessante. Como é que é o câmbio falando bem ali com o acelerador? Bacana, bacana. A gente tem pelo menos aí uns 20 módulos, né, que se integram a esse sistema veicular como um todo, né? E o time tem alguns módulos específicos, que são os módulos relacionados ao motor e à transmissão, que a gente, na calibração específica entre motor, transmissão e pedal do acelerador, a gente conseguiu tirar aí uma condição ótima de performance e linearizada. Então, assim, a ideia é que você, toda vez que você utilize o carro e você vai aí utilizando o acelerador, seja um motorista mais convencional, um motorista um pouco mais esportivo, né, você tem ali o sistema respondendo de forma linear. Aqui, só para a gente contextualizar, são duas as versões, tem a Premier e tem também a RS. A RS tem um apelo mais esportivo, a Premier é aquela coisa mais clássica. E os dois possuem a mesma motorização, 1.0 turbo de 115 cavalos. Exatamente, os dois possuem a mesma motorização, né, com injeção direta, né, e 115 cavalos e 190 Nm aí de torque. Já que você é um cara que sabe tudo aí de mecânica, lembrei aqui de um ponto bem importante, que é em relação a famosa correia, né, da Chevrolet, que deu muito o que falar na internet. E aí, antes dele responder, deixa eu tomar aqui logo minha posição. Eu tenho muito cuidado aí quando eu falo das coisas e eu falo muito naquilo que eu acredito. O que eu vi é que teve muita desinformação de internet e o Onix sofreu muito com isso. O que é que mudou para esse carro em relação à correia? Já na versão anterior do lançamento do Onix, a correia passou por uma adaptação onde a gente teve o ajuste dos materiais da correia. Então, os materiais da correia, eles estão mais resistentes quando se utiliza um óleo não especificado ou até mesmo fora do especificado. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente busca comprar um óleo, né, e ele tem lá uma rotulagem de especificação, mas infelizmente o que está lá dentro é outra coisa do que está sendo mostrado na rotulagem. Então a gente já adaptou isso para esses carros, não que o anterior tivesse algum problema, mas quando a GM percebeu que isso estava acontecendo no mercado, ela fez esse ajuste já aí na matéria-prima. Sobre o custo de manutenção, que é algo às vezes polêmico, a gente também é o custo de manutenção mais barato aí do segmento, né? Então, vale a pena ir visitar uma concessionária nossa, ter a garantia de que a gente tem só peças genuínas, pessoas autorizadas pela GM mexendo no seu carro, que você vai ter aí 240 mil quilômetros de garantia aqui da sua correia, mais os 5 anos. Agora eu queria que você falasse em relação à tecnologia. Esse carro também é bem tecnológico, né? Bacana. Esse carro, ele trouxe, a gente tem alguns pilares, que é a conectividade e a segurança, na parte de tecnologia. Na parte de segurança, a gente já está com uma câmera 40% mais eficiente, essa câmera de visão frontal, e essa câmera lá atrás algumas seguranças, né? Então a gente tem a frenagem autônoma, que ela já consegue ver também, além de uma amplitude maior, ela já consegue detectar pedestres e ciclistas. E a gente tem o sistema de assistência de faixa. Além da assistência de faixa, que é te manter na faixa, esse sistema consegue ler a diferença de pista. Então, normalmente quando a gente está mais à esquerda, né, ou você tem um meio fio, ou a pista acaba e ela vira grama ou terra, então ele consegue detectar não só a faixa, mas essa alteração
para garantir que se você estiver se desviando e indo para cima de uma dessas condições, o carro vai te ajustar e vai te trazer para dentro aí da faixa. Fábio, obrigado aí mais uma vez. Obrigado. Obrigado pelo convite e segura aí, tem mais.